As pessoas estão chegando, não é? É sempre assim, no comecinho são as pessoas entrando. Hoje teremos uma convidada especial, que é a nossa querida professora Mônica Rodrigues. A Mônica é uma grande especialista em RPG Suchá, trabalha há muitos anos com a fisioterapia, trabalha há 35 anos como professora de RPG. Ela é responsável pela formação de radiologia no Brasil já há muitos anos, também na Itália, também em Portugal, também na Espanha. Não é? A Mônica é uma menina que nunca parou, não é, no seu conhecimento. Ela é uma professora daquelas que não deixa de ser nunca uma aluna. Eu queria deixar claro, antes de mais nada, que não se trata uma live exatamente de neurologia, né? Seria uma pretensão muito grande nossa querer aqui fazer uma live de neurologia puramente. Então, apesar desse título ambicioso, desse título pomposo, a nossa vocação é essencialmente prática. Então, o que nós teremos aqui para mostrar hoje é um trabalho prático, direto em cima da neurologia, né? Observarmos um pouco o trabalho do professor Felipe Suchá em cima dos músculos tônicos, dos músculos estáticos, das patologias espásticas, observar um pouco os músculos fásicos, não é, com a hipotonia, com a flacidez, não é, e tentar normalizar essas questões do tônus. Então, estamos aqui aguardando a Mônica, não é? Não sei o que ela não está ainda entrando, mas eu aproveito aqui para lembrar você que o nosso objetivo será fazer os aspectos relacionados às diferenças anatômicas e fisiológicas e biomecânicas dos vários grupos musculares que permitem o equilíbrio motor do movimento do corpo humano. É isso que nós iremos levar em consideração no nosso tratamento de RPG. Então, nossa grande observação no tratamento neurológico é compreender essas diferenças de cadeias musculares para, dessa mesma forma, continuarmos no nosso tratamento. Tanto faz uma situação de patologia flácida, não é? Nós iríamos facilitar o tratamento, quanto numa situação de patologia que nós precisássemos inibir, no caso das espasticidades. Não é? Desde os anos 80, que nós trabalhamos no meado dos anos 80, eu particularmente trabalhei numa escola de crianças excepcionais que tinha um grande número de alunos com comprometimento no sistema nervoso central. Então, eram pacientes com hemiplegia central, eram pacientes com ataxia, atetoide, e sempre nós estávamos criando, e isso é a grande força do trabalho da RPG, criando situações adaptadas a cada paciente. Então, isso foi de uma validade imensa, porque mesmo aqueles pacientes que ainda não conseguiam deambular, não conseguiam, que viviam deitado o tempo inteiro, um trabalho em cima da respiração, em cima das manobras do diafragma, tudo eram situações que ajudavam muito todos esses pacientes. Nessa época ainda um pouco a RPG começando. Eu estou aguardando aqui a Mônica, não é? Ah, finalmente! Boa noite! A professora Mônica. Tá melhor, Odak? Tá melhor? Consegue ouvir? Consigo. Então, Mônica, eu estava começando aqui falando para todos que não era uma live exatamente de neurologia. Apesar do nome ambicioso, não é? O nosso trabalho, a nossa vocação é essencialmente prática. E o que você acha? Então, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Ótimo, eu concordo com você. O que eu acho importante dessa live
a respeito da neurologia foi o novo trabalho que o professor Suchá lançou através do seu livro de neurologia em 2018, que permitiu a gente atender pacientes flácidos, além dos pacientes que nós já atendíamos antes, que eram os pacientes espásticos. Então, eu acho que o tema veio a calhar por isso. Então, nós que no início éramos um método apenas de facilitação, não é? Desculpe, apenas de inibição, hoje somos também um método de facilitação neuromuscular. Isso, complementamos, fechamos a rede neurológica e hoje a gente pode trabalhar tanto como método proprioceptivo de inibição como método proprioceptivo de facilitação. Ah, perfeito. E nós vamos deixar nessa condição, como a nossa vocação é uma vocação essencialmente prática, eu gostaria de começar essa nossa live mostrando um resultado de tratamento espetacular que você, doutora Mônica Botelho, e a doutora Julieta Rubinetti fizeram no ano de 2019 com um paciente, Sérgio Caetano, que nos autorizou a publicação desse vídeo, do resultado do seu tratamento, que agora nós iremos passar aqui para vocês todo esse vídeo aqui na TV. Então, um momentinho só que a equipe aqui, o staff vai se movimentar. Ok. Então, nós iremos mostrar para vocês aqui um paciente que, no final de 2018, andando de bicicleta na Orla Carioca, ele sofreu um acidente e caiu no meio-fio. Então, vocês estão vendo agora aí, primeiro, a autorização do Sérgio Luiz Caetano. Autorizo o uso das minhas imagens, fotos e vídeo pela fisioterapeuta em RPG, Mônica Botelho Rodrigues, em qualquer mídia, meio de comunicação. Rio de Janeiro, maio de 2020, e ele assina embaixo. Então, ele, andando de bicicleta, teve uma queda no meio-fio, batendo o centro do bumbum com essa queda. Então, bem no meio do bumbum, ele caiu no meio-fio, e essa queda fez ele ter uma fratura no fêmur direito. Dá um cliquezinho no fêmur direito dele, aqui. Isso. Então, vocês podem ver que o óbvio está aqui meio esmigalhado, essa cabeça do fêmur aqui. Então, estamos observando um paciente que tem uma lesão ortopédica. Ele teve uma queda andando de bicicleta, caiu, bateu o quadril, bateu o ilíaco, o meio do ilíaco e fraturou o fêmur direito. Foi à cirurgia e, durante a cirurgia, colocaram 3 parafusos para corrigir essa fratura. Infelizmente, essa cirurgia não foi tão bem sucedida e houve uma infecção. Ainda continuamos em uma situação da lesão ortopédica. Houve uma infecção, ele precisou refazer a cirurgia, abriu, limpou toda a região e deixou agora aqui 2 parafusos, eles estão sobrepostos, deixou 2 parafusos aqui na coxa femoral dele, da perna direita. E, com isso, houve, de imediato, a apresentação de dores. Não é, Mônica? Me conte um pouco sobre essa questão das dores após a segunda cirurgia. Então, o paciente ele começou a desencadear fortes dores entre a região coxofemoral e o joelho, até o nível da patela. E essas dores tinham relação não só com os parafusos, mas como também com a cicatriz que ele apresentou. Ele tinha uma cicatriz muito importante no nível entre coxofemoral e meio da coxa. E essa cicatriz se fixou ao trato iliotibial e começou realmente a atrapalhar
o tratamento dele. Sim, Então, sim, nós sim. tivemos que fazer um trabalho associado ortopédico com esse trabalho de dor, fazendo a recuperação da cicatriz. Sim, Durante sim. esse tempo, o ortopedista decidiu fazer a substituição da cabeça do fêmur, porque realmente ele estava muito instável. Então, nessa cirurgia de cabeça de fêmur, ele desenvolveu essa cicatriz que vocês estão vendo aí, aumentando ainda o quadro de dor com irradiação para joelho. E no nosso tratamento, nós conseguimos evoluir, corrigindo ao máximo a cicatriz e melhorando a condição coxofemoral, ilíaco, o fêmur e o joelho. A Muito bem, gente então, trabalhou muito sobre a patela. é Então, muito é interessante. importante. Né? Me diga uma coisa, Mônica, eu estou vendo essa beleza de resultado que você está mostrando aqui para a gente, da cicatriz. Então, você fez também um trabalho na pele aqui? Foi feito um trabalho não só sobre a pele, mas entre a pele e o trato iliotibial, porque a cicatriz fixou dentro do trato iliotibial. Então, a gente teve que fazer liberação dessa cicatriz até dentro do músculo, separando pele de músculo, mas objetivamente, fazendo essa separação. Perfeito. E corrigindo patela. E você me disse essa questão da patela. Ele estava já com a patela presa, fixada? A patela estava fixada e desviada lateralmente e em elevação. Que maravilha. Então, até então, nós estamos vendo toda a lesão de ordem ortopédica, que culminou com a cirurgia, a colocação de prótese, não é? Isso. O mais interessante vem agora. É que, a partir disso, e nós não sabemos se foi por conta de uma compressão, não é? Se foi por uma distensão ao realizar o tombo, ele apresentou, após a segunda cirurgia, uma lesão neurológica periférica, não foi isso? Na realidade, entre a segunda e a terceira cirurgia, ele apresentou essa lesão neurológica da noite para o dia e foi no membro inferior esquerdo. Então, além da dor no membro inferior direito, ele começou a ter dificuldade de marcha sem conseguir realizar a dorsiflexão. Então, aí nós tínhamos o fibular profundo e o tibial em lesão, porque ele não tinha nenhuma elevação de ponta de pé, em dorsiflexão. Então, ele fez a neuromiografia, a eletroneuromiografia, e diagnosticou que havia quase uma desnervação do fibular superior esquerdo, não é? O diagnóstico realmente foi uma desnervação do fibular profundo, que faz a eversão do pé. Então, a gente, até na evolução dele, nós conseguimos fazer com que ele começasse a fazer a dorsiflexão, mas através do nervo tibial. Então, uma dorsiflexão com inversão do pé. Então, a eversão foi a última coisa que nós conseguimos nesse tratamento. Sim, muito interessante. E eu gostaria de frisar e lembrar que agora nós estamos observando a perna oposta. Primeiro, nós estávamos vendo uma lesão ortopédica da perna direita. E agora a lesão neurológica é na perna oposta. Exato. Sim, sim. Aí já ele... Com a marcha, você tem algo a nos contar sobre essa fase do tratamento dele? Então, ainda nessa fase que ele não conseguia fazer a dorsiflexão completa, ele estava apenas começando o esboço da dorsiflexão, ele continuava com muita dor no membro inferior direito. Então, foi um trabalho concomitante entre quadro de dor de um lado e recuperação do movimento pós-cirúrgico do membro inferior direito e um trabalho neurológico
através das posturas pelo proprioceptivo de facilitação, de um membro inferior esquerdo que ficou paralisado, uma paralisia flácida. Sim, sim, sim. As pessoas estão pedindo para você falar com um pouquinho mais de calma, não é? Para eles entenderem bem, você falando. Né? Agora me diga, Mônica, desde o início, não é? Você começou com o trabalho de RPG na parte de facilitação e também de inibição. Mas você chegou a usar alguns aspectos que facilitasse a resposta dessa perna esquerda? Bom, no início, bem no início, a gente só conseguia trabalhar a dor. A dor era muito intensa, muito insuportável. Quando começamos a controlar o quadro de sintoma do membro inferior direito, é que nós começamos a fazer o trabalho proprioceptivo de facilitação através da estimulação da passagem do estímulo neural pelo nervo. Então, buscando o movimento. Então, no início, a dor que impedia era a dor da perna direita, né? Da lesão da fratura. No início, a dor que impedia era a dor da perna direita, a dor da fratura, isso mesmo. Sim, 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 sim. E com as posturas de tratamento, nos diga quais foram as mais utilizadas. Bom, em função do quadro sintomático dele, inicialmente a gente trabalhou em rã no chão, mas no segundo nível era quase impossível fazer alguma flexão de joelho. E depois nós começamos com a rã no chão, a rã no ar, evoluímos para bailarina e a última postura utilizada foi o terceiro nível da rã. Então houve uma alternância durante esse período todo entre o trabalho para o membro inferior direito e o trabalho para o membro inferior esquerdo. Sim, então, o trabalho neurológico sempre através de estímulo. Estímulo por deslizamento rápido do dedo sobre o músculo paralisado, estímulo através do gelo sobre o músculo paralisado e estímulo durante cada postura por estiramento rápido do tendão, que são os parâmetros de facilitação para acordar o nervo paralisado. Sim, sim, sim. Ele praticava muito treino de marcha? Ele praticava, começou dentro d'água, fora do tratamento, ele trabalhou muito em casa, ele começou praticamente sem conseguir se deslocar dentro d'água e progressivamente ele evoluiu para bicicleta parada, depois esteira e depois ele passou a fazer bicicleta normal e caminhada na areia fofa. Hoje ele corre na areia fofa. Perfeito. Então, olha só, ele teve a lesão, a fratura no final de 2018, não é? Iniciou com vocês o tratamento em janeiro de 2019. Isso. E a lesão neurológica só foi confirmada com a eletroneuromiografia em abril de 2009. De 2019. De 2019, isso mesmo. Então, porque ele já tinha a paralisia. Mas nós achávamos, tanto eu quanto Julieta, nós achávamos importante definir esse quadro de lesão neurológica. O que estava acontecendo realmente com esse nervo que ele não conseguia fazer o movimento de dorsiflexão. Então, quando foi detectado realmente a desnervação. Não é? Sensacional. E o final do tratamento, quando que foi, Mônica? Olha, os últimos atendimentos que nós fizemos foi em outubro de 2019. Ele já
estando com uma marcha normal, como vocês estão vendo aí nessa última filmagem aí, praticamente normal, e daí para frente ele se desenvolveu sozinho, com os exercícios dele, com o esforço dele. Então é importante, eu acho que a gente deve falar que um tratamento ele não fica só dentro do consultório. O paciente tem que ser ativo em casa durante todo o período, fazendo, obviamente, o máximo do esforço dele naquele momento. O que ele pode naquele momento, ele deve fazer em casa. Sim. Então, era um tratamento que vocês realizaram quantas vezes por semana? Olha, pela gravidade, pela intensidade da dor e a gravidade da lesão neurológica, eram 2 vezes na semana. 2 vezes na semana, sempre daquele mesmo sistema de 1 hora cada sessão? Dentro daquele sistema de 1 hora cada sessão, procurando sempre fazer o registro do antes e o depois de cada atendimento, através de filme, como ele chegava, como ele saía, né? Que é um registro importante para você ver qual é a qualidade e o alcance de cada atendimento. A lesão neurológica, a lesão ortopédica. Isso. Agora, a lesão neurológica, nós só conseguimos começar a tratá-la a partir de março. Antes disso, foi só o quadro álgico. Então, foram 8 meses mesmo de tratamento, pensando na situação neurológica, né? Neurológica, é. Perfeito, Mônica. Brilhante. Parabéns para você. Parabéns para a Julieta. Não é? Foi espetacular. Não é? O Sérgio, obrigado ao Sérgio por permitir, né, que a gente possa passar, né, para que todos vissem e ficarem seguros com um trabalho desse. E agora eu queria aproveitar para te perguntar, aproveitando o nosso bate-papo aqui, um pouco sobre essa bipolaridade do tratamento da RPG. Né? Essa observação, né, dos músculos tônicos, dos músculos fásicos. Né? Como que o tratamento neurológico em RPG respeita, né, essa bipolaridade? Então, é exatamente em relação a esse estado do paciente, quando ele tem uma lesão neurológica central, que ele vai desenvolver uma espasticidade, que ele vai desenvolver uma dificuldade na coordenação motora, em função da espasticidade, em função dos tipos de lesão que podem ocorrer, em função também da alteração da sensibilidade, que é algo bastante importante. Então, para o paciente espástico, nós temos que pensar na diminuição do tônus neuromuscular. Dentro das cadeias de coordenação neuromusculares estáticas acometidos por aquela lesão. Né? Então, nós vamos entrar dentro do raciocínio de alongamento daqueles grupos musculares estáticos, alongamento excêntrico, contração isométrica excêntrica daquele grupo ofensivo, para permitir ao grupo defensivo de poder acordar o seu movimento. Porque quando há a instalação da espasticidade, mesmo que haja força muscular do grupo muscular defensivo, então do grupo que tem menos tônus muscular, mesmo que haja passagem neural, esses grupos musculares não poderão expressar o movimento. Então é necessário diminuir o tônus muscular, controlar a espasticidade para até verificar esse grupo defensivo, ele tem força e ele pode ocupar o espaço articular? Ou esse grupo defensivo sofreu uma lesão tal que ele realmente perdeu
a força muscular. Mas Então, o tratamento primordial é o controle do tônus, da espasticidade. perfeitamente. Então, nós estaremos em uma lesão, né, neurológica, sempre envolvendo tanto os músculos ofensivos quanto os músculos defensivos. Isso em relação ao sistema nervoso central, sim. Sim, Né? sim. Que é o trabalho proprioceptivo de inibição. Nós vamos inibir o tônus neuromuscular, diminuindo os efeitos da espasticidade. Pelo lado oposto, quando nós temos uma lesão periférica, que nós temos que estimular, nós vamos estar dentro do proprioceptivo de facilitação. É uma lesão periférica onde eu tenho uma flacidez. Então, ou eu vou ter uma paresia, ou eu vou ter uma paralisia daquele nervo que vai impedir aquele músculo de cumprir a sua função contrátil. Perfeitamente, Mônica. Nós sempre observamos no nosso trabalho em RPG, né, as cadeias de coordenação neuromuscular. Existe alguma cadeia que se implica mais em um determinado tipo de lesão neurológica do que outra cadeia? Então, quando a gente tem uma lesão do sistema nervoso central, nós vamos ter a espasticidade sendo expressa nessas cadeias de coordenação neuromusculares estáticas. Então, por exemplo, o hemiplégico, quem conhece bem o padrão da hemiplegia, vai ver que esse paciente vai se posicionar em abdução de ombro, flexão de cotovelo, flexão de punho e mão e pronação, que é toda a expressão da cadeia de coordenação da hegemonia alimentar entre as estruturas de ombro, braço, antebraço e mão. E do membro inferior tem relação com a hegemonia de locomoção. A expressão do hemiplégico é a extensão coxofemoral, extensão de joelho e o pé equino, que é a extensão plantar, a flexão plantar do pé. Então, se eu vejo um hemiplégico, eu vejo que essa espasticidade se situou nesses grupos musculares que nós chamamos de hegemônicos, de tônicos, onde os grupos musculares têm maior tonicidade. São atividades prioritárias da nossa vida, né? São mais vitais. São as atividades vitais que garantem a nossa sobrevivência. E, por último, a atividade sexual que garante a sobrevivência da espécie. Sim. Em um quadro espástico de hemiplegia, não é? Você vê alguma postura de tratamento que seja mais adequada para nós fazermos essa inibição? Então, quando a gente fala de lesão neurológica central, nós temos a cada atendimento, nós temos que escolher o que é prioritário para o paciente, porque não dá tempo de você trabalhar membro superior e membro inferior. Então, nós vamos fazer uma escolha. Eu vou trabalhar porque o meu paciente tem condição de preensão, alguma condição pós-lesão de preensão, onde ele vai poder pegar algum alimento e trazer para si? Ou eu tenho que priorizar o seu deslocamento, onde ele vai poder ser autossuficiente no seu deslocamento, então eu vou escolher o membro inferior. Às vezes eu vou alternar entre membro inferior e membro superior.
Então, as escolhas de postura vão ter relação com essa escolha da prioridade daquele paciente. Sim, sim. Mas desculpe, eu lhe cortei. Complemente. Então, no caso de membro inferior, onde o paciente se coloca em extensão coxofemoral, né? Extensão de joelho e flexão plantar do pé, eu vou precisar de posturas que eu consiga fazer o relaxamento tônico de cada grupo muscular desse. Então, vão ser posturas alternadas, eu vou ter que escolher mais de uma postura para poder fazer esse tratamento. Então, no nível coxofemoral, eu vou trabalhar em fechamento de ângulo coxofemoral. No nível do joelho, eu vou precisar de abertura de ângulo coxofemoral, e especialmente no terceiro nível da RAM, onde eu vou alcançar a flexão máxima de joelho, ou vou objetivar essa flexão máxima do joelho. No nível do tornozelo e do pé, eu necessito de um fechamento de ângulo coxofemoral. Sim, então, sim. Eu vou alternar os meus atendimentos nessa direção. Perfeito. Mônica, quais são os maiores problemas relacionados aos pacientes com lesão no sistema nervoso central? Bom, é a espasticidade, a perda do controle de movimento, e essa perda de controle de movimento pode vir em função de uma espasticidade, pode vir em função que vai ser lesão do sistema piramidal, pode vir em função de movimentos discinéticos, que vai ser lesão do núcleo da base, ou da perda de equilíbrio e da dificuldade de movimentos finos, que vai atingir o nível cerebelar. Então, são esses problemas maiores, além da alteração da sensibilidade. Isso então, no plano motor. E existem diferenças entre lesões no sistema nervoso central, não é? Existem diferenças de lesões no sistema nervoso central. Então, a lesão do sistema piramidal, ele vai trazer espasticidade, e pela espasticidade, perda do controle motor, porque a espasticidade não vai permitir. E o que se chamava antigamente de sistema nervoso extrapiramidal, que são os núcleos da base, e o sistema cerebelar, cada lesão vai trazer um tipo de alteração diferente. Então, no sistema do núcleo da base, as lesões do sistema dos núcleos da base vão trazer movimentos discinéticos alterados, grandes movimentos ríspidos de cintura escapular, por exemplo, de coxofemoral, que vai impedir o movimento do membro superior, que vai impedir uma marcha normal, né? Muitas vezes, lesões que vão atingir tronco, e no tronco você vai observar quadros de torção de tronco, nesses movimentos alterados. E do sistema cerebelar, esse paciente vai perder a possibilidade de escrita, por exemplo, e ele vai precisar abrir a base dos membros inferiores para permitir a deambulação. Então, ele perde o equilíbrio, ele abre a base e ele não consegue mais juntar os membros inferiores. Perfeito. Então, fica claro a complexidade que é o paciente neurológico, né? Necessitando de uma intervenção multidisciplinar, não é? Fundamentalmente multidisciplinar. Então, nós vamos ver aí
a atuação do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, do psicólogo, às vezes é necessário psiquiatra, sim, dependendo da região que foi afetada. Verdade, né? Verdade. E essa ajuda, às vezes, é preciso ir até a família, não é? A família é de um papel fundamental. Logicamente, a gente não falou do médico, mas sim, o médico, ele é fundamental em todas as fases desse paciente, né? Sem dúvida, é por onde chega para nós esse paciente, né? Através do médico, não é? Não há dúvida da sua importância. Agora vamos falar um pouquinho do sistema nervoso periférico. Então me diga, quais são as estruturas, não é, que mais se lesionam as estruturas musculoesqueléticas, não é, que mais se lesionam no sistema nervoso periférico? Então, a gente tem que entender que o sistema nervoso periférico é tudo que está fora do sistema nervoso central. Então, são 10 pares cranianos, porque o primeiro e o segundo par craniano está dentro do crânio, dentro do cérebro, ele não está fora do cérebro. Então, 10 pares cranianos podem ser atingidos e vão ser parte de lesão do sistema nervoso periférico, né? Em termos do nível medular, nós vamos ter os gânglios sensitivos, onde ficam os corpos celulares dos neurônios sensitivos. Nós vamos ter as raízes ventrais, as raízes dorsais. As raízes ventrais são as raízes motoras, as raízes ventrais são as raízes sensitivas. Nós podemos ter os plexos, o plexo cervical e o plexo lombar e o plexo sacral. E os nervos regionais, que são os nervos do tronco. Sim, sim. Que eles não são plexuais. E, fora isso, cada nervo pode ser lesionado. Individualmente? Individualmente. Então, por exemplo, esse paciente que foi apresentado era uma lesão de um nervo só. O fibular superior esquerdo, né? Isso, o fibular profundo. Que impedia a flexo dorsal dos pés. Isso aí, né? Quando a gente fala de uma radiculopatia, por exemplo, da raiz do nervo, quando esse nervo saiu da medula, nós podemos, o que é mais comum nós vermos são os quadros sensitivos. Então, a raiz sensitiva que é acometida. E o paciente vai ter dor, o paciente vai ter sensação de parestesia, sensação de formigamento. Né? Quando a gente tem o acometimento da raiz, o quadro mais grave é quando nós temos a lesão da raiz sensitiva e da raiz motora. Então aí a gente entra nas paresias. Sim. Paresia ou paralisias. Perfeito. Mônica, repete para a gente quais são os sintomas relacionados às patologias do sistema nervoso periférico. Então, eu vou ter parada de movimento, paralisia ou paresia, que é uma diminuição do movimento daquela região. Eu vou ter alteração na sensibilidade, eu vou ter formigamento, eu vou ter dor e vou ter sensação de parestesia. Essas sensações de dor, parestesia e formigamento são os acometimentos da raiz dorsal, que é a raiz sensitiva. As paralisias e as paresias é a compressão, o acometimento da raiz ventral, que é a raiz motora.
E todos esses sintomas são comumente tratados dentro do nosso trabalho de RPG Suchar, não é? Todos esses sintomas são comumente tratados, né? E mais recentemente, a paralisia, porque antes a paralisia flácida nós normalmente não tratávamos. E o professor Suchar, a partir de 2018, quando ele lançou o livro dele de neurologia, ele demonstrou para a gente a possibilidade desse tratamento da paralisia flácida. Sim, perfeitamente. Mônica, temos várias perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. Agradeço imensamente a participação, os alunos todos, né, envolvidos, com questões bem complexas. Então, me diga agora, quais são as diferenças fundamentais entre no tratamento da RPG com as lesões do sistema nervoso central e aquelas do sistema nervoso periférico? Então, primeiramente, do sistema nervoso central, há uma necessidade de fazer uma inibição do tônus neuromuscular através, para diminuir a espasticidade. Então, nós vamos utilizar o alongamento excêntrico associado à contração isométrica ou isotônica excêntrica, na direção do relaxamento, para permitir que esse paciente possa realizar um movimento mais puro, com uma espasticidade menor. Perfeito. Eu tenho uma questão aqui de um dos nossos colegas, que ele pergunta o que é espasticidade. Seria a rigidez permanente? Não, a rigidez, então, a espasticidade, ela é uma expressão da lesão do sistema piramidal. Sim. A rigidez é a expressão da lesão dos núcleos da base. Sim. Então, por exemplo, uma patologia de Parkinson é uma lesão de núcleo da base. Ele não tem espasticidade, ele apresenta uma rigidez. A espasticidade, ela compõe a patologia, por exemplo, a hemiplegia, a diplegia, que é do PC espástico, a quadriplegia do PC espástico, que é a encefalopatia crônica da infância. Né? As espasticidades vindas das lesões medulares, que continua sendo lesão do sistema piramidal. Perfeito. Eu tenho uma outra questão aqui, bem dos alunos que ainda não são RPGistas, que pede que você explique o que é o nível da RAM. O terceiro nível da RAM, por exemplo. Então, RAM, a gente está falando de RAM no chão, que é o nome da postura dada por Philippe Suchard para quando nós trabalhamos de forma evolutiva a abertura de ângulo coxofemoral. Então, nós vamos de forma progressiva fazer a extensão da coxofemoral, de forma progressiva fazermos a extensão inicial do joelho, para podermos chegar ao final da extensão dos membros inferiores, que é similar à bipedestação. Sim, sim, sim. Mas naquele caso você se referia na posição em decúbito, né? Deitado. Então, é uma posição em decúbito. E o terceiro nível da RAM, nós fazemos a extensão da região coxofemoral mais a flexão de joelho. Então, nós trabalhamos com o paciente com os membros inferiores fora da maca. Sim. Para podermos realizar uma flexão de joelho e fazermos a extensão seletiva do tibial anterior. Então, nós vamos evoluir em direção à flexão plantar do pé e extensão dos artelhos.
Tem muitas questões aqui em relação ao tratamento com o Sérgio. E uma Hum. delas, eles perguntam em relação ao treino de marcha. Não é se existe na RPG um treino de marcha parecido com aquele que nós aprendemos na faculdade. Então, nós fazemos o treino de marcha dentro das integrações, depois que nós liberamos ou estimulamos, liberamos no caso de uma retração ou no caso de uma espasticidade, ou estimulamos a contração muscular no caso de uma flacidez por lesão de sistema nervoso periférico. Então, após corrigirmos as estruturas articulares e darmos uma nova condição muscular, nós vamos colocar o paciente na integração. Então, nós vamos corrigir a marcha, dando as informações necessárias de cada tempo da marcha, de forma progressiva, fazendo com que esse paciente integre o trabalho que foi feito de correção articular, de correção muscular na globalidade, dentro da marcha, na integração. No caso da marcha, é a integração dinâmica. No caso de uma correção postural, é uma integração estática. Sim, eles estão muito aqui interessados em como que são feitos os estímulos proprioceptivos, estereoceptivos, né, no paciente durante a postura. Esses estímulos são estímulos clássicos da fisioterapia, que sempre foram feitos quando a gente precisa fazer a recuperação de um movimento. Então, são estímulos... Vocês estão me ouvindo? Me ouvindo bem. Tá. Deixa eu fixar aqui o telefone. Eu vou deitar o telefone, você me vê deitado? Você agora ficou inclinada. Era essa a intenção? Não, eu estou me vendo reto. Então, eu estou vendo você. Mas vamos supor, eu tenho uma flacidez dos extensores. Então, eu vou fazer durante a postura ou estímulos sobre os tendões e pedir o movimento. Então, estímulos rápidos e pedir o movimento, ou sobre a pele, com o dedo e solicitar o movimento, ou com gelo e solicitar o movimento. Nós também, durante esse caso do Sérgio, nós trabalhamos com a cognição do outro membro. Como ele não tinha noção do movimento do pé, nós pedimos a contração do pé do lado direito para ele poder fazer a cognição do movimento lá do pé esquerdo. Então, nós fizemos um trabalho completo em termos desses estímulos neurológicos. Sim. Tem uma pergunta aqui. Por que o lado do córtex motor é inverso ao lado do corpo controlado? Porque o sistema piramidal, ele cruza no nível antes do tálamo. Sim. Ele cruza, a maior parte das fibras vão para o lado oposto, da onde elas estavam na medula, ou, se a gente pensar do córtex para a medula, as fibras do córtex cruzam para o lado oposto, a maior parte delas, e algumas ainda descem do mesmo lado. Então, esse cruzamento ele é feito dentro do sistema piramidal. Os outros sistemas, que é núcleo da base, cerebelo, eles não cruzam. Então, é uma característica neurológica do sistema piramidal. Sim. Tem muitas questões aqui a respeito do plexo braquial. Não é a lesão
plexo braquial. Não é? O que a maioria das pessoas estão perguntando é qual é a posição do braço para tratar, a posição inicial do braço para tratar uma lesão no plexo braquial. Braço aberto, braço fechado? Bom, normalmente nós vamos fazer a evolução em braço fechado. Sim, sim, Porque sim. uma lesão do plexo braquial vai fazer vai trazer problema em todo esse sistema de suspensão. Os pacientes vão ter a tendência, em função da dor, de escapar da dor fazendo elevação de ombro, inclinando a cabeça para o lado da lesão do plexo. Então, colocando isso em termos de nome de postura, nós faríamos a evolução em fechamento de braço, em adução de braço, adução de ombro, extensão de cotovelo e extensão de mão. Sim, sim. Logicamente, se eu tenho, num determinado momento, necessidade de trabalhar os extensores, eu vou colocar esse paciente numa evolução para braço aberto. Perfeito, perfeito. Mônica, nosso tempo está se findando, infelizmente, mas eu gostaria que a gente falasse ainda um pouquinho, né, para complementar, de um cotidiano da nossa prática clínica, que é a lesão radicular, que é o sistema nervoso periférico, que é nós citarmos um pouco, não é, a compressão e que nos causa a hérnia de disco, não é, que é Então, uma clínica comum nossa. tanto a hérnia de disco cervical quanto a hérnia de disco lombar é um problema de raiz. É a compressão lá na raiz, que pode ter várias etiologias, né? Pode ser um disco que se deslocou, pode ser uma vértebra que fez uma rotação por um momento de um movimento brusco, pode ser uma artrose na saída do nervo. Então, são diversas etiologias que podem levar a esse problema. Então, nós temos que fazer um comparativo entre a avaliação clínica, o diagnóstico palpatório e o diagnóstico de imagem. E comparar para poder saber qual é o nível ou os níveis dessa lesão, né? Pode ser em função de um deslocamento vertebral por um chicote, por um movimento errôneo, entendeu? Então, é necessário, primeiro, conhecer a lesão, traçar o tratamento para depois poder desenvolver esse tratamento sabendo o que é necessário fazer. Porque é diferente se eu tenho uma hérnia de disco para um tratamento por causa de uma rotação vertebral, para um tratamento por causa de uma artrose vertebral, né? Então, é necessário conhecer o problema, identificar os elementos que participam daquele problema, para depois começar a desenvolver o tratamento. Existe alguma pista, né, que possa, em referência à dor que o paciente cite, que está tendo, né, que identifique mais ou menos aonde que está essa lesão? Então, a gente já começa essa identificação através do trajeto da sintomatologia referida. Então, esse trajeto, nós temos os mapas dos dermátomos, tanto da região cervical quanto da lombar, né? E que indicam o trajeto, que indicam o local da lesão. Depois nós vamos fazer um diagnóstico palpatório para identificar o que está acontecendo no local. Você tem um mapa aí para mostrar para a gente? Tem. Nós vamos mostrar aqui. Bom. Então, esse é o mapa dos dermátomos, que é do trajeto sensitivo da região lombar.
Então, na parte superior, vocês estão vendo um pouco as lesões dorsais baixas e depois as regiões lombares. L1, L2, L3, L4, L5 e o plexo sacral, S1, S2, S3, S4, S5. Então, vocês têm aí as identificações, né, que facilitam o nosso diagnóstico e que, a partir disso, nós vamos lá no diagnóstico palpatório identificar os elementos dessa lesão e comparar com a imagem radiológica. Então, nós temos a clínica, nós temos o exame postural, nós temos o diagnóstico palpatório e nós temos o diagnóstico por imagem. Então, a partir daí, a gente traça o comportamento do tratamento que nós vamos realizar. Perfeito, perfeito, Mônica. Eu gostaria muito de agradecer, não é, a professora Mônica, né, a sua querida participação. Você sempre foi uma professora muito especial e uma amiga, não é, do coração. Eu que agradeço a você e à Sociedade Brasileira de RPG e a Felipe Suchard, que nos trouxe mais uma novidade, dessa vez dentro da neurologia. Isso, eu gostaria de lembrar a todos que, a partir desse ano, a RPG Suchard terá uma formação semipresencial. Não é? Essa formação, aqui em São Paulo, nós já teremos a primeira formação no mês de outubro, aqui de 2019, e provavelmente no Rio, também no mês de junho ou do mês de julho. Não é? Nós já estamos acabando, então as pessoas que daqui a pouco o Instagram vai estourar a gente, as pessoas que estiverem interessadas, não deixe de manter o contato, porque o curso semipresencial terá 300 horas aula, é um curso de grande formação, com tutores que irão acompanhar e toda uma parte prática presencial. Além da quinta semana, continuar da mesma forma com a presença do professor Felipe Suchard, e a quinta semana continua totalmente presencial. Então, eu agradeço imensamente a participação da professora Mônica. Muito obrigada também, Eudátio. Foi sensacional, obrigado pelos esclarecimentos. Então, um grande beijo para você, um beijo na Juliana. Beijão, querido, que é muito querido do coração também. Obrigado, Sérgio, pela participação. Abraço a todos, até a próxima.